Estamos ao vivo aqui também, todo mundo. Salve Deus, meus irmãos. Bem-vindos todos e todas à nossa reunião, né? Primeiro, para as pessoas que estão aqui no Instagram, preciso me apresentar para os que não me conhecem, não são aqui da nossa região, né? Sou adjunto Pagaros, mestre Jefferson Salles. Hoje estou na condição de adjunto presidente do Templo de Castelo do Piauí. Sou componente Trópio, sou da região Trópio. E aproveitando essa oportunidade que eu estou tendo aqui de reunião com o meu povo, para a gente conversar um pouco e nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente fazer algumas falas. Falar sobre doutrina. Acho que o mais importante é sempre falar de doutrina, né? E nunca é demais falar de doutrina, né? E fazer doutrina principalmente, né? No momento a gente está sem a condição de estar fazendo doutrina como nós aprendemos, que é fazer a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo na prática, né? Não viver somente da filosofia do Evangelho, mas sim da prática do Evangelho. Então, cabe a nós nesse momento, principalmente acredito eu como doutrinador, acima e antes de tudo, um filho de Pai Santa Branca, a gente está aqui conversando, dialogando sobre a jornada, nossa trajetória como jaguares nesse plano físico. Então, ao povo Pagaros que está aqui presente, né, muito feliz por essa oportunidade, aos nossos irmãos que estão aqui no Instagram também, agradeço por essa oportunidade que vocês estão me dando. E eu quero pedir que nessa bendita hora a gente possa nos hermanar dentro de uma só sintonia, numa só vibração, para que possamos formar esse canto de luz, aquilo que os grandes iniciados, que o Pai Santa Branca, que nosso Senhor Jesus Cristo nos confiou, que essa espada vive resplandecente por todo este universo, que nós possamos levar ao nosso canto, né? Eu marquei essa reunião remotamente, essa reunião online, às 19h40, para que propositalmente a gente pudesse fazer a nossa prece em conjunto, a prece do iniciado, né? E eu quero pedir para cada um de vocês, nessa bendita hora que esteja me vendo, ouvindo, que a gente possa entrar na nossa individualidade por alguns segundos, acreditando que o Senhor tem o seu templo em nosso íntimo, que a gente possa fazer a nossa prece mentalizando os nossos lares, mentalizando os hospitais, os leitos de dor, mentalizando, meus irmãos, todos aqueles que porventura estejam passando por essa grande dificuldade, essa porta estreita, aos nossos pais de família, aqueles nossos irmãos que possam estar passando por algum desespero, como muitos grandes espíritos já nos disseram nos nossos trabalhos, nós jaguares temos uma força que nem nós ainda temos a compreensão de entender que força é essa, mas que é a força da corrente oriental do amanhecer, e que com certeza essa espada viva e resplandecente é a presença divina na Terra, que é Jesus. E Jesus se tornou Cristo pelo fato dele conseguir acender o seu espírito. Então, que nesse momento de dificuldade, nessas travessias de dor, que esse plano físico está passando nessa bendita hora, que nós possamos elevar e acender o nosso espírito à condição do Cristo. Mas o Cristo redivivo, o Cristo caminheiro, o Cristo que caminhou como todos nós na terra e que atravessou também por suas portas estreitas. Então, eu quero pedir que a cada um de vocês, nessa bendita hora, principalmente aos iniciados, que possa elevar suas mentes e seus corações, essa supremacia divina,
a esse grande pedestal de forças que com certeza já nos assiste, aos mentores individuais de cada um. E vamos elevar nossas mentes, meus irmãos, e nosso coração, principalmente aqueles nossos irmãos que gemem e choram no desespero do amanhã e que não sabem hoje o que possa estar acontecendo e que principalmente, porventura, estejam sofrendo com essa chaga terrível que o Covid-19 tem assolado a todos nós. E vamos pedir aos grandes iniciados e aos grandes curadores, aos médicos de cura de manhante, aos médicos de cura do espaço, que possam trazer sobre nós esse bálsamo curador e vamos juntos emitir a nossa prece do iniciado. Salve Deus. O Senhor tem o seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Eu vou precisar ficar aqui de fone, porque também estou aqui numa câmera paralela com o meu povo. Mais uma vez eu queria muito poder agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Como eu já havia dito, né, sou adjunto do Templo de Castelo do Piauí, ou como nosso Trinajaran carinhosamente pediu para eu chamar, né, ensinar meu povo a chamar, o nosso Castelo do Amanhecer. Né? Para quem não sabe, os Templos do Amanhecer, na era da tia Neiva, na época que a tia estava viva, eles tinham o nome da cidade, né? Tanto que nós temos o Olinda do Amanhecer, né? E dentre outras cidades que tinham o nome da cidade com o nome Amanhecer, né? E o Trinajaran pediu para a gente chamar de Castelo do Amanhecer, porque ele disse que ia ficar muito bonito o nome, né? Quem tiver a oportunidade depois, se quiser memorizar e pesquisar as riquezas naturais da cidade, é muito bonita, vale muito a pena conhecer Castelo do Piauí, e espero que vocês possam se encantar também como nós nos encantamos, né? E salve Deus, meus irmãos, né? Ao meu povo também que está aqui presente. Primeiro dizer para vocês que desde o ano de 1959 a existência do doutrinador, ela é um legado de alguém muito especial que veio à Terra no ano de 1905, né, uma sergipana, uma nordestina, uma mulher, acima de tudo, uma mulher muito especial em toda a sua complexidade. E eu acredito que jamais a gente pode afastar a obra do Criador, né? E pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador da obra do doutrinador foi Neiva Chaves Zelaya, a tia Neiva. De todos nós que passamos pelos tempos do amanhecer e que conhecemos um pouco da doutrina do Vale do Amanhecer, que recebemos de alguma forma o benefício dessa doutrina, a gente jamais poderá esquecer e nem deixar de exaltar a condição física, espiritual e moral de tia Neiva. Uma mulher que por si só encarou numa época muito difícil, né? Se hoje ainda sofremos com o machismo estrutural, principalmente as mulheres, imagine na época da tia, né? Na época em que ela se viu viúva, com 4 filhos, jovem, com todo um desafio na frente. E ela, com seu espírito empreendedor, e como ela dizia muito, com a sua moral acima de tudo, ela se colocou na condição de uma arrimo de família, né? Foi dirigir seu caminhão, e daí por diante veio toda a trajetória da sua jornada. Tia Neiva, na sua condição de clarividente, ela acima de tudo, meus irmãos, e a gente precisa, hoje principalmente, nesse mundo que a gente tem vivido, né, um mundo complexo,
a gente precisa pensar sobre a gestão emocional que tia Neiva teve para trazer a doutrina. Porque a tia, ela via o passado, o presente, o futuro. Ela estava em várias dimensões ao mesmo tempo, o que muitas vezes me faz pensar que a tia ainda é uma ilustre desconhecida para todos nós. Nós não sabemos quem é tia Neiva. Assim como um grande espírito que pisou na terra, que foi Jesus. Muito se fala do cristianismo, mas pouco se fala do Jesus caminheiro, da escola do caminho. E o que tia Neiva ainda teve por missão trazer, além de trazer o doutrinador, que é esse farol que ilumina na dor, ela teve a missão também de trazer a escola do caminho e o sistema crístico na sua mais perfeita plenitude, na sua mais perfeita concretude. A tia conseguiu estabilizar na Terra a concretização de um sistema, porque a religião, ela esbarra no dogma. E o dogma, geralmente, ele vem comportado de muitos fechamentos, de muitas imposições e barreiras, de muitas proibições. Segundo o livro da Carmen Lúcia Zelaya, filha da tia Neiva, o que mais ela temia quando ela chegava num lugar, no auge do seu desespero, quando ela se viu na condição de médium, quando ela chegava num local que ela via a placa proibido isso, proibido aquilo, pode isso, não pode aquilo, ela fugia desses lugares quando ela via que tinha muitas proibições, né? Tinha muitos dogmas. E esses dogmas, meus irmãos, é que prendem a evolução do espírito. Jesus, ele foi um homem extremamente empreendedor no que fez. Jesus, ele foi um homem que ele veio para romper com as amarras. Ele veio para introduzir um sistema completamente novo. Até porque nós tínhamos como realidade no mundo a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Jesus, quando veio, há 2020 anos atrás, ele veio com outra mensagem. Ele veio com a mensagem do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai o teu irmão. E Jesus, quando veio com essa mensagem extremamente empreendedora, extremamente nova, até porque naquela época se esperava pelo Messias montado num cavalo, com a espada na mão, alguém que fosse libertar somente a região do Oriente Médio da exploração e da ditadura dos romanos. E de repente Jesus chega falando do mundo inteiro. E para aquela realidade daquela população naquele momento, alguém chegar, e principalmente alguém daquele lugar, chegar falando do mundo inteiro, era algo muito grande e muito desafiador. Então, quando ele chegou dizendo que era o rei dos judeus, e quando ele chegou depois falando que era o príncipe da terra, né, que seu pai o tinha mandado para este plano, para conduzir-nos a uma outra condição, ele foi extremamente contestado. Então, quando a tia Neiva começou a implantar na Terra essa doutrina, esse sistema que é a doutrina do amanhecer, ela também foi compreendida. Até porque ela trouxe um sistema com uniformes, com chaves, com rituais, com as ritualísticas dessa doutrina, e ela não foi compreendida. Tanto que muitos, na época, começaram a dizer que eram coisas desnecessárias, que eram imitações, que eram cópias. E, na verdade, o que o pai Seta Branca, que é o nosso mentor, disse à tia foi: Neiva, nós vamos criar uma coisa nova. Esse sistema, ele é uma coisa completamente nova. E nós estamos falando de um espírito, de alguém que presenciou parte da nossa trajetória no plano físico. Então a tia Neiva, quando ela trouxe essa revolução, e ela conseguiu implantar na Terra, através da sua conduta, do seu amor e da sua fé, primeiro o doutrinador, depois o templo do amanhecer,
com suas ritualísticas, suas leis, suas chaves, e posteriormente ela conseguiu, pela sua força, pela sua dignidade, pela sua condição como pessoa humana, conseguiu implantar na Terra a mensagem do Cristo caminheiro da vida eterna. Ela conseguiu consolidar, meus irmãos, com certeza, uma contagem cabalística muito grande. Quem já foi aos templos do amanhecer, principalmente nos templos oficiais, os templos de terceiro estágio, como nós chamamos, se você já tiver a curiosidade de observar, naquela escadaria do templo nós temos 7 degraus. Como também dentro do trabalho de oráculo de Semiromba, também nós temos 7 degraus. Esses 7 degraus simbolizam os 7 passos que Tia Neiva precisou dar até alcançar Jesus. E cada passo desse que Tia foi conquistando no astral, meus irmãos, vocês podem ter certeza que foram passos muito grandes e que tinham muitos sacrifícios. Nessa obra que eu recomendo vocês, quem puder encontrar contatos, eu posso até depois ver com alguém que esteja no Templo Mãe ofertando o livro, né? Neiva, Sua Vida Sobre os Meus Olhos, né? Da Carmen Lúcia Zelaya. Ela fala muito dessa intimidade da tia. A tia não gostava de mato, e ela precisou ir para o mato para poder trazer a doutrina. A tia gostava, de certa forma, como todos nós, de uma vida confortável. E ela teve que abrir mão de todo o seu conforto, inclusive do bem-estar da sua família, para trazer essa doutrina para a Terra. Então, volto a dizer, nós não podemos distanciar a visão da criatura do Criador, né? E eu, na minha condição pequena, eu sempre, junto ao meu povo, eu gosto de falar no nome da Tia Neiva. Porque se hoje, meus irmãos, nós tivemos acesso a um templo do amanhecer, se nós tivemos a oportunidade de ter a cura de alguma forma, foi graças à luta e ao sacrifício dessa mulher, Tia Neiva, né? Que com certeza nos planos espirituais, no dia de hoje, ela está nos assistindo. O 1º de maio, dia do doutrinador. Quando eu penso no 1º de maio, vem diretamente na minha mente o Templo Mãe, o nosso Templo Mãe, nosso templo sagrado, nosso templo que é único na nossa história. O nosso Templo Mãe, meus irmãos, ele, há 10 anos atrás, não vou entrar nessa seara, porque eu não sei do karma de ninguém, inclusive do nosso, que é do povo Jaguar. Mas quando todos nós tínhamos o acesso ao Solar dos Médiuns, né, que do dia 30 para o dia 1º ninguém dormia mais, e só quem esteve ali, quem já vivenciou isso sabe do que eu estou falando, que é quando a presença divina ela chega naquele platô sagrado do Reino Central, na estrela candente, e que ela projeta através do canto da Yurici a força do Sol e da Lua, e que ela impregna os nossos chakras e nos preparam para mais um ano de trabalho. Esse ano, graças a Deus, nós não tivemos a invocação das forças na estrela candente. Mas vocês podem ter certeza, meus irmãos, que pela bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós fomos alcançados pela presença divina mais uma vez. Porque o Pai Seta Branca, como esse arcano veterano, o Pai Seta Branca, na sua condição de um espírito veterano na Terra, ele jamais nos deixaria desassistidos de um momento como esse. Nós com certeza recebemos, através das nossas mentes, das nossas preces, das nossas vibrações. Eu tive a feliz oportunidade, no ano de 2005, de estar com o primeiro secretário da Clarividente, o mestre Alencar. Hoje ele já é desencarnado. E um dia eu disse para ele, né, numa rápida oportunidade que eu tive com ele no Casa Grande, eu disse para ele: mestre, e quem não tem condição de chegar até aqui?
E quem não tem a oportunidade de vir até o Templo Mãe para receber no solar dos médios a força da presença divina, como é que vai fazer? E ele me disse: mestre, segundo Nossa Mãe Quataí 108, todos os jaguares são beneficiados com a força da presença divina. Seja qualquer lugar que o jaguar estiver, ele entrando na sintonia, ele recebe essa força bendita. E eu tenho certeza que hoje a presença divina se direcionou até aquele platô sagrado e naquela pirâmide ele invocou e ela trouxe as forças até a gente. Isso para quem esteve na sintonia. Então, meus irmãos, vamos formar uma sintonia. Mais que nunca, os nossos mentores estão na Terra, com certeza. Porque eles sabem da condição que nós estamos enfrentando e eles sabem do que nós estamos necessitando. Claro que tudo que nós somos receber é dentro da nossa fé e do nosso merecimento. No entanto, nós precisamos formar essa sintonia. Buscar dentro da nossa transcendentalidade é uma coisa que eu queria falar com vocês hoje. Eu não tenho aqui um roteiro tão bem definido, mas quando eu penso em doutrina, a primeira coisa que nós temos que lembrar, e que uma coisa que Tia se preocupava muito nas suas palestras, os veteranos da doutrina sempre comentam isso, ela temia em não passar para todos nós o que seria a nossa transcendentalidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é o nosso transcendente. Na mensagem do 1º de maio, que todos os anos nós colocamos nos templos, é colocado no ritual do 1º de maio no Templo Mãe, a mensagem da tia é muito clara. Meus filhos, antes vocês não olhavam para o céu, só olhavam para a terra. Nós não levantávamos a cabeça, nós só tínhamos a disciplina e a pátria. E ela vem e nos diz que, a partir desse momento, quando nós passamos mais de 100 anos sendo doutrinados em um local de submundo espiritual e fomos trazidos até aqui na condição de doutrinadores, de aparás, de mestres do amanhecer, agora a gente olha para o alto. E uma coisa que o Trinajaram, mestre Gilberto Zelaya, sempre dizia e que eu achava muito interessante, ele dizia muito: meus mestres, nós precisamos aprender a falar com Deus. O jaguar não está aprendendo a falar com Deus. E com certeza, nesse momento em que as nossas residências, e mais que nunca o nosso corpo, o templo do nosso espírito, né, como diz a nossa prece de iniciado que acabamos de fazer, o Senhor tem o seu templo em meu íntimo. No nosso íntimo, nós devemos buscar essa força, essa grandeza absoluta. Trazer para junto de nós a condição desse espírito espartano, mas principalmente desse homem da nova era. A doutrina do Vale do Amanhecer, meus irmãos, é uma coisa completamente inédita na Terra. Apesar de, como dizem muitos sociólogos que estudam a doutrina, a nossa casa, nosso sistema mediúnico, ele dispõe principalmente de uma coisa extremamente nova. É tudo renovado. Os nossos uniformes, as nossas histórias, apesar de tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, ser algo que vem do passado da nossa transcendência. Mas a nossa transcendência, que assim que nos trouxe e vem nos arrastando a 19 encarnações, como espíritos sofredores, e que a gente não pode jamais deixar de nos entender como espíritos sofredores, a gente também não pode, meus irmãos, deixar de lembrar que nós estamos aqui numa jornada evolutiva. O jaguar muitas vezes se apega às suas classificações, às suas patentes, aquilo que ele vai crescendo dentro de uma hierarquia. Mas vamos lembrar sempre, meus irmãos, que essa força é uma força decrescente.
Vejam que o mestre dos mestres, né, o espírito mais perfeito que pisou na terra, onde ele comia, junto com ladrões e prostitutas. Vejam onde ele andava. Vejam quem são os 12 apóstolos. Então, toda essa caminhada evolutiva do Cristo Jesus foi principalmente para que ele entendesse e sentisse na carne todos os dissabores que nós passamos. Até para que ele tivesse a condição de nos guiar. Então, Jesus, o divino e amado Mestre, Jesus, o caminheiro da vida eterna, ele trouxe para nós a força da escola do caminho. Quando nós falamos de sistema crístico, quando nós falamos de escola do caminho, a gente não pode esquecer jamais da lei máxima de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Não amar quem me ama, não amar somente quem me odeia, não amar somente o belo. E aí me vem aquela passagem que Manhara contou para nossa mãe clarividente. Quando Jesus estava percorrendo os caminhos da Galiléia, que viu a ossada de um cachorro em estado de putrefação, e ele disse: olhe os dentes desse cachorro como são belos. E os apóstolos bem distantes o chamando, para que ele não sentisse o mau cheiro. E de repente os apóstolos se aproximaram da admiração que Cristo teve por aqueles dentes, que nem o odor que estava vindo do animal eles sentiam mais. E assim, meus irmãos, somos nós nessa jornada. Não vamos nos esquecer que a lei da causa e efeito, e esse palco das encarnações, ele está montado para nós. Aqueles que mais nós fizemos mal, que mais nós destruímos, eles dormem ao nosso lado. Eles estão mais próximos de nós. E o que nós temos assistido nesses últimos tempos, e com esse confinamento social principalmente, é que os maiores desajustes e desacertos, eles estão acontecendo dentro dos lares. A quantidade de pessoas que estão sendo assassinadas, agredidas. Mas vamos lembrar também, meus irmãos, que Tiãozinho, no ano de 1984, avisou ao Trino Araquém, mestre Nestor, que nós iríamos ser cobrados, porque tinham sido abertas todos os planos para quem tivesse algo a cobrar. Então não vamos nos esquecer de que nós estamos aqui para queimar esses karmas, porque o nosso planeta, o nosso plano, ele está passando por essa transição, saindo da condição primária para ir para uma outra condição secundária, que é a condição evolutiva. Hoje nós nos apegamos ainda ao ódio como a única determinante da nossa existência. E eu tenho certeza, meus irmãos, que esse processo de dor que nós temos passado, ele vem também para que nós possamos evoluir, para que nós possamos dar valor, inclusive a esses que nos incomodam, aos templos do amanhecer, às nossas casas, às nossas armas. Então, meus mestres, hoje eu tenho assistido muitos jaguares que têm lembrado com muito saudosismo das oportunidades. E uma das coisas que o mestre Caldeira, o adjunto e o Matan fala, é de que nós iríamos chegar no mundo razão. E se a gente for pensar bem, a razão já chegou. Hoje muitos jaguares se arrependem das oportunidades que tiveram, inclusive eu, e eu assumo isso com muita tranquilidade, que perdi muitas oportunidades. Agora imagine vocês quando nós estivermos no anfiteatro, diante todos aqueles que nós nos comprometemos, aqueles que nós destruímos e aquelas entidades, os nossos mentores que investiram e nos conduziram até aqui. Então, meus irmãos, esse momento e essa minha fala não é para torturar ninguém, até porque eu acredito no Cristo vivo. Existe uma frase do Chico Xavier que é muito interessante, eu acho que cabe nisso que eu estou falando, que ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas pode, a partir de agora, escrever um novo fim.
Então, quero convidar os senhores e as senhoras que a gente pense sobre qual é esse meu destino, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer da minha jornada a partir de agora. Porque em Cristo Jesus, meus irmãos, segundo o que tem também dito por nossa mãe clarividente, porque eu acredito muito na clarividência da tia Neiva. Não conheci a tia, eu nasci no ano de 89, ela desencarnou no ano de 85, mas tudo que os olhos de tia Neiva, tudo que ela jurou a Jesus e que ela trouxe para a Terra é muito sagrado para mim, né? E eu venho interpretando o quanto isso é sagrado nesses quase 20 e alguma coisa anos de doutrina, percebendo desde os 7 anos de idade os grandes fenômenos que eu já tive a oportunidade de presenciar. Então, essa clarividência e a condução desse sistema, a força desse sistema até aqui, é uma contagem perfeita. E segundo tia, no seu livro 2000, a Conjunção de Dois Planos, né, que, salvo engano, ele é recomendando aos mestres centuriões, e que eu convido os senhores a se harmonizarem, se prepararem em ler. Né? Hoje eu escolhi alguns centuriões ter medo de ler esse livro, mas não é para ter medo. O jaguar, ele não é para ter medo, tanto que quando nós dizemos que viemos do mundo verde em missão especial, as ninfas, né? E o jaguar também fala do mundo verde, né? É Esparta. É Esparta. O jaguar, quando vai emitir, ele não emite naquela condição de lamúria, né? Como em outras religiões se fazem, porque não é que a gente não respeite Deus ou que a gente não ame a divindade, mas a nossa condição espartana é de invocação, é de firmeza. Então não é para ter medo do conhecimento. Pelo contrário, é para a gente refletir sobre o que está vindo e principalmente sobre o que já está. Então, os senhores e as senhoras podem ter certeza, dentro dos seus corações, dentro das suas individualidades, meus irmãos, que tudo que nós estamos passando é uma oportunidade de burilamento espiritual, de melhora espiritual. Então, ao doutrinador, a vocês, meus irmãos doutrinadores, eu digo para vocês que nós somos o farol que ilumina a dor. E nesse momento mais especificamente, a nossa razão, a nossa certeza do que nós recebemos através das nossas intuições é a oportunidade que nós temos de também evoluir e de ajudar esses nossos irmãos que nós doutrinamos com todo o nosso amor, através das nossas ações, através das nossas falas. Vamos lembrar, meus irmãos, dos nossos juramentos. Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. É um exercício muito difícil, mas não é impossível. Quando nós apontamos aquela espada ao nosso peito, nós também fizemos um juramento, né? Fira-me quando o meu pensamento afastasse de ti. E esse juramento, meus irmãos, é seu Cristo redivivo. Seu Cristo redivivo, como eu já comentei aqui no início da minha fala, é principalmente chegar à condição de uma ascensão espiritual. E isso acontece através da nossa jornada evolutiva e quando a gente para refletir sobre ela, sobre as nossas atitudes. Francisco de Assis, ele diz uma coisa que é muito interessante também, que é: pratique o Evangelho, seja o Evangelho, se possível, use palavras. Então, a era das grandes palestras, né? Eu parece que eu gosto de conversar muito, e gosto mesmo, meu povo sabe disso. Meus amigos que estão aqui presentes na live, também as pessoas que eu conheço, sabem disso, que eu gosto de conversar muito. Mas eu tenho essa dificuldade assim com muita coisa, né? Tanto que eu já estou quase encerrando aqui a minha fala com vocês do Instagram, porque eu vou vir aqui para a reunião mais prática com o meu povo.
E o que eu quero falar para vocês, meus irmãos doutrinadores, que a nós foi confiada uma grande espada. Aos nossos irmãos aparás, que são a voz direta do céu, a gente não pode esquecer que hoje também é dia de vocês, né? É o dia do apará. O que seria do doutrinador sem o apará, né? Então, muita gente agora aqui começando a seguir, só um minutinho. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que neste dia, o dia que no primeiro raio de sol na Terra, a divina presença esteve aqui conosco, eu tenho certeza que o Pai Seta Branca, esse grande espírito veterano, ele jamais deixaria de nos transmitir, de nos trazer a força bendita do Sol e da Lua. Nós somos filhos do Sol e da Lua. E isso, meus irmãos, é nos colocar, inclusive, diante da responsabilidade do universo. O jaguar, na sua condição de mestre, ele é responsável pelo universo. Então, meus irmãos, dentro desse sentido, vamos refletir e vamos nas nossas preces, nos nossos horários iniciáticos, elevar nossa mente ao universo de Deus Pai Todo-Poderoso. Como diz o nosso adjunto Janatan, mestre José Luiz, nas suas palestras com os comandantes Janatãs, a estrela candente é para a gente pensar grande. A estrela candente não é para pensar na nossa individualidade. A estrela candente, segundo o adjunto Janatan, o único momento que te recomendava que nós pensássemos nas nossas individualidades fosse na entrega de energia dentro do Turigano, quando a gente cruzasse a chama da vida. Mas na estrela é para a gente pensar, e era para a gente estar pensando, nas guerras, nas epidemias, nos grandes sofrimentos da humanidade, porque é naquele momento que nós servimos o universo. A estrela candente, meus irmãos, foi um grande acontecimento na história da humanidade. E ela foi entregue por Jesus a nós, jaguares. Então, em todos os templos que tem a estrela candente, e eu queria pedir a permissão de vocês para contar aqui uma passagem minha própria, né, particular. No ano de 2006, né, quando todos os templos tinham acesso ao Templo Mãe, nós chegamos para fazer a primeira escalada do dia. Quando nós chegamos na primeira escalada, a via para dar acesso à parte iniciática da estrela candente já não tinha mais condições, a fila já era muito grande para descer lá para baixo. E tiveram que chamar às pressas o treino Sumanã para ele poder direcionar como é que ia acontecer aquela estrela, porque não cabia mais dentro do local da estrela candente tantos mestres. E eu fiquei pensando, meu Pai Seta Branca, será se o Templo Mãe vai sempre comportar tantas pessoas assim? Porque a doutrina está em plena expansão ainda. E eu acredito que depois dessa epidemia aí que nossos templos vão estar mais abarrotados de pessoas ainda. Então, eu fiquei pensando, será se o Pai Seta Branca vai sempre reduzir essa doutrina ao Templo Mãe? Quando no ano seguinte o Trinajarã anuncia que a estrela candente seria aberta no templo do Olinda do Amanhecer, que inclusive é a nossa origem aqui de Teresina, nós somos o Marian. Então, meus irmãos, vocês que têm a oportunidade de estarem, tem alguns mestres aqui de Olinda, vocês que têm essa oportunidade de estarem nesse platô sagrado do Reino Central, prossigam, né? Vão estar na presença divina, né, dessas poderosas amacês do Reino Central. É a nossa condição universal estar diante desse portal do Sol e da Lua, né, diante do Reino Central, trazendo essas forças aqui para a Terra e elevando até o universo. Então, a condição do jaguar é a condição universal. E que eu quero dizer para vocês, meus mestres, eu acredito que todo mundo aqui seja mestre, né, que está aqui na live também, do Instagram.
O que eu quero dizer para vocês é que hoje é um dia de grande reflexão na vida do Jaguar, né? É uma oportunidade que nós pedimos a Deus para estar nesse momento de transição. Então, que a gente possa atravessar esse caminho e mais servirmos de suporte para aqueles que não estão conseguindo atravessar sozinhos. Segundo Francisco de Assis, só basta a chama, uma pequena chama de uma vela para iluminar a escuridão. E assim, com certeza, o nosso plexo iluminado quando nós estamos em sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nosso plexo ele possa irradiar e iluminar o caminho de todos esses que Deus nos confiou. E isso, meus irmãos, não é só da boca para fora, é na prática. Que nós sejamos esse suporte na vida desses que não estão conseguindo atravessar sozinhos e que Deus, de alguma forma, nos confiou. A pedido até de alguns mestres, e sobre essa minha vivência na doutrina, falar um pouco sobre o trabalho de Terceiro Sétimo. O roteiro original do Terceiro Sétimo foi feito pelo Trino Araquém, mestre Nestor, porque eu te orientava de maneira muito improvisada como seria o Terceiro Sétimo, que é este trabalho que nós fazemos em casa. E aí, para falar de sétimo, eu não posso deixar de falar do Aledá. Inclusive, vocês estão tendo aqui um pouco o foco no nosso Aledá aqui da minha família, Bem, o Aledá, ele é um espaço na vida do médium, que deve ser feito na nossa individualidade. Porque esse Aledá, e eu tenho uma carta até aqui, que depois eu posso até escanear ela e colocar aqui no Instagram para todo mundo ver, uma carta muito interessante de Tia Neiva que fala um pouco sobre o que é o Aledá. Primeiro a gente deve lembrar, para quem já sabe, para quem não sabe, o Aledá é esse lugar, eu costumo até dizer e brincar com o meu povo, dizer que ninguém precisa comprar o terreninho no céu, porque a gente já tem esse terreno garantido lá, que é o nosso Aledá espiritual. É um lugar no plano espiritual, mais precisamente na nossa origem, ou próximo à nossa origem, dependendo do nosso grau evolutivo, onde os nossos entes queridos que já desencarnaram e alcançaram determinada evolução, onde os nossos guias e mentores espirituais e aqueles espíritos que vibram com a nossa evolução, eles vão lá quase que todos os dias, a todo momento, depositar seus mantras de força em benefício da nossa evolução. Então, quando nós emitimos essa força, abrimos esse canal na vertical, que a gente verticaliza buscando a força desse nosso Aledá espiritual, a gente está trazendo para nós a força dos nossos guias e mentores. Por isso que no nosso Aledá a gente vai colocando as imagens dos mentores que nós nos afinamos e que são nossos mentores. Aqui tem meu ministro, minha princesa, a imagem do Passa Branca, tem um Cristo. Então, o nosso Aledá espiritual, ele é mais ou menos isso, é o lugar de depósito dos nossos bônus, das energias que vêm para a nossa iluminação nessa jornada, nessa trajetória. E esse Aledá físico, segundo os mestres veteranos, eu não encontrei nenhum acervo de tia falando sobre isso, mas os veteranos dizem que para a gente ligar o nosso Aledá espiritual ao Aledá físico, a gente precisa formar uma sintonia e aqueles que forem centuriões fazerem as suas emissões. E é nesse lugar que deve ser reservado, que deve ser restrito, onde nós fazemos as nossas preces, onde nós colocamos o nosso perfume, água fluidificada, As ninfas, como aqui acho que está dando para ver, colocam sua lança, essa lança da minha mãe, que é minha ninfa, e porque ela também serve de antena captadora e receptadora de energia, e ela deve estar assim, montada, certo? É uma força a mais que a gente traz para dentro do nosso Aledá, que é essa força da nossa intimidade. E, voltando a falar sobre o Terceiro Sétimo e sobre esse roteiro,
o Nestor Trinaraquém decidiu fazer, então, junto com a tia, um roteiro do terceiro sétimo para ser vendido na lojinha do Vale do Amanhecer, em Brasília. E esse primeiro roteiro do mestre Nestor, para mim, é o mais correto, né? O mestre Bálsamo, ele fez a segunda edição do livro, segundo o primeiro filho de Devas Artes, né, o adjunto Anoro, mestre Marcos. Ele disse que o Bálsamo fez esse segundo roteiro. Nesse segundo roteiro, para o terceiro, fizeram a inclusão de fazer todos os dias a prece Semiromba em casa. Meus irmãos, eu, graças a Deus, também tenho a oportunidade de ter um grande adjunto, que é o mestre José Pereira da Silva, né, o adjunto Trópio. E eu aprendi uma coisa com o meu adjunto, que a cada dia que passa, mais eu confirmo, né? De que, primeiro, aquele velho é bruxo, né, como eu costumo brincar com ele, e de que ele sabe mesmo das coisas. Uma das coisas que, até pela lógica, e a doutrina é razão, é ciência. Não adianta a gente ficar tentando mistificar muitas coisas que a gente não vai conseguir chegar num denominador comum. A prece Semiromba é uma invocação de forças. Observem no templo onde é que nós fazemos a prece Semiromba, né? São daqueles trabalhos que mais demandam energia. Nós estávamos falando até agora há pouco de estrela candente. Na estrela nós fazemos, se eu não me engano, são quase 3 preces Semirombas. São duas preces Semirombas que a gente faz. Então observem a puxada de energia que nós fazemos para poder nós termos a condição de fazer o trabalho de estrela. Agora imagine os senhores e as senhoras a gente fazer a prece Semiromba todos os dias na nossa casa. Na estrela, no templo, essa força tem para onde se canalizar, ela tem para onde ir. E nas nossas casas essa força vai para onde? Será que não vai ficar uma força vulnerável? A nossa casa não é um templo, né? E segundo muitos relatos que eu já ouvi, muitos não conseguem nem chegar a ficar mais dentro de casa em paz. Começa a gerar uma energia de desconforto, de desarmonia. Alguns aparatos começam a passar mal. Então, até pela facilidade, pela dificuldade que nós estamos sendo agora, nesse momento de imprimir, entregar fisicamente esse material do sétimo, a gente tem compartilhado, né, nos grupos de WhatsApp por aí afora, o roteiro do sétimo em PDF. Esse roteiro que eu tenho em PDF, ele é a versão mais atualizada do roteiro do sétimo, que vem com a prece Semiromba lá todos os dias. Eu não aconselho os senhores a fazerem a prece Semiromba todos os dias, porque senão vocês não vão aguentar estar dentro da casa de vocês, porque essa força não vai ter um destino. Sobre as emissões também, que lá fala sobre a emissão todos os dias, é outra recomendação que eu faço, né? Segundo os veteranos da doutrina, a emissão no terceiro sétimo, ela ser feita no primeiro dia, durante o trabalho de sétimo, que é uma determinada dificuldade que você tenha, ou algo que você acha que necessita, e aí vem a sua intuição para lhe dar essa resposta. Se você sentir vontade de, durante os 7 dias do sétimo, fazer mais uma vez essa emissão, salve Deus. Mas evitem fazer suas emissões todos os dias, porque é a mesma condição da prece Semiromba, né? E até outra recomendação também que os veteranos nos passam, né? Nossa doutrina é muito oralizada nesse sentido, e a gente tem essa fonte de conhecimento através dos veteranos de determinadas coisas. Mas como aqui tem vários componentes de diversos adjuntos, procurem seguir as recomendações do seu adjunto, né? Eu sigo também as orientações do meu adjunto, e hoje, como adjunto, faço a mesma recomendação para o meu povo, né? E para aqueles que estão aqui nessa sintonia, eu também faço a mesma recomendação, né? Evitem fazer as emissões todos os dias em casa. Nós já temos os 3 horários iniciáticos, né? O horário das nossas preces. Nós temos a prece luz, nós temos a prece do equilíbrio, a prece de sabá, né? Cada prece dessa, ela tem uma função, uma finalidade, né?
Outra prece que os veteranos não recomendam que nós façamos em casa todos os dias é a prece do general. Hoje, pelo que eu percebo, quase poucas pessoas não têm mais acesso ou realmente não têm essa cultura de conhecer a prece do general. É uma prece muito bonita, quem quiser conhecer depois. Lá no site do Castelo dos Devas, dos Templos do Amanhecer, da CGTA, tem essa prece também, se eu não me engano, e ela é muito bonita de se ver, de se conhecer, né? Mas ela não deve ser feita também todos os dias em casa, né? Então, meus mestres, meus irmãos, vamos fazer desse momento de dificuldade, desse momento de necessidade também, porque nós estamos na doutrina do amanhecer, não é só porque é bonito estar lá, nós estamos também pela nossa necessidade evolutiva. E vamos permanecer hoje dentro do nosso íntimo. Vamos lembrar, mais uma vez, relembrar, recapitular, que nós falamos aqui mais cedo, de que essa doutrina é algo inédito. Imagine vocês, eu tive esses dias pensando nisso, que o Pai Santa Branca, para angariar mais fiéis, trazer mais pessoas para a sua doutrina, talvez ele poderia ter muito bem se apresentado para a tia Neiva como Francisco de Assis. Mas não, ele já veio e se apresentou na roupagem do cacique guerreiro Tupinambás. Ele veio na roupagem indígena, justamente pensando em trazer-se algo completamente novo. Não existe nessa corrente algo parecido na Terra. Uma estrela candente, uma sublimação, um turigano, nem o trabalho de tronos. Nada nessa doutrina é igual. Justamente por essa condição da nossa corrente. Então, hoje essa força, com certeza ela não está vulnerável. Com certeza essa força está à disposição do universo de Deus Pai Todo-Poderoso. E uma das coisas que eu acho muito importante a gente pensar é sobre qual a minha contribuição ao longo dessa trajetória. O que foi que eu fiz até aqui, E como eu ainda posso ajudar a somar com o universo de Deus Pai Todo-Poderoso para essa evolução, para a continuidade, Para transmitir aos enfermos, aqueles nossos irmãos. Hoje aqui no Brasil, o pico da Covid-19 está sendo no norte do Brasil. Como é que eu posso somar com aqueles meus irmãos através de uma vibração, de um pensamento positivo? Nos seus horários iniciáticos, pense sobre isso. Segundo tia, e a gente pode ver na lei dos horários iniciáticos, o horário das 12 horas ele é um horário mais neutro, até pela contagem. Ele acaba sendo um horário um pouco mais neutro. Mas a prece das 15 horas, na prece das 20 horas, é o momento da gente pensar maior ainda. Então que nós possamos colocar nossas armas à disposição de Deus Pai Todo-Poderoso, dos nossos guias, dos nossos mentores e de todos esses meus irmãos que Jesus nos confiar. Então, salve Deus a todos vocês do Instagram. Para mim é uma coisa muito nova, e por força da necessidade de algo que se tornou muito maior do que nós, eu resolvi criar essa conta aqui do nosso templo. Ela é restrita realmente porque eu não queria divulgação demais disso, até porque aí vem a minha personalidade, minha timidez, para ter muita gente vendo. Mas a todos vocês que estiveram até aqui, muito obrigado. Espero, eu acho que dentro em breve a gente volta. Se vocês gostaram, comentem, vão lá e dê um feedback. Pode chamar no privado que eu respondo depois. Se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui mais pautas, assuntos doutrinários, até para a gente ir se irmanando, se reconhecendo como jaguares. E aí a gente pode falar mais sobre algumas coisas aqui. Salve Deus. Então, boa sorte a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine vocês. Meu povo aqui ainda não estão liberados, não. Pera aí, eu sei que está quase 1 hora, mas ainda não deu, não. Vocês não estão liberados, não. Para vocês, meus irmãos, muito obrigado. Uma boa noite. Fiquem bem, se cuidem muito.
porque esse é o momento que a razão nos vem, né? Então, como nosso Pai Seta Branca nos diz, as leis físicas que nos chamam a razão são as mesmas que nos conduzem a Deus. Então, vamos seguir juntos nessa jornada, nessa trajetória. A dona Rafaela, a dona Ilmara, a dona Tarciara, o seu Harrison, meu regente mago, muito obrigado por vocês estarem aqui e quem sabe, né, a gente volte. Então, boa sorte a todos, que Jesus nos ilumine nessa trajetória, meus irmãos. Salve Deus. E a ninfa Maraísa, tá ganhando aí o bicho também.